Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Giverson Teixeira de Paula, da Universidade Federal de Goiás, e apresentarei esse trabalho desenvolvido pelos meus alunos de mestrado, que é intitulado SPWM Techniques in Rotor Pole Segmentation to Reduce Permanent Magnetic Synchronous Machine Torque Ripple. O objetivo, a motivação principal desse trabalho se baseia no uso crescente das máquinas síncronas de ímãs permanentes no rotor, principalmente na aplicação de tração elétrica ao longo das últimas décadas. Pensando na aplicação de tração elétrica ainda, ela sofre um desgaste mecânico, está exposta a um desgaste mecânico muito mais intenso do que outras aplicações. Além disso, há um desgaste mecânico natural causado pelas oscilações no torque. E essas oscilações no torque têm suas origens onde? Na interação entre o conteúdo harmônico da força contrimotriz, PEC-MF, e o conteúdo harmônico da corrente de acionamento, que ocorre principalmente devido ao uso majoritário de inversores de fonte de tensão. Além disso, nós temos ainda o Cogging Torque, que é um torque pulsante e de detenção, que é uma característica intrínseca dessa máquina, que é devido à interação entre as aberturas de ranhuras e as bordas dos polos na superfície do rotor. Dessa maneira, cria-se os objetivos do nosso trabalho, que é justamente buscar reduzir a oscilação do torque nessa máquina a partir do projeto dela e utilizando ainda a técnica de SPWM para fazer a segmentação dos polos da superfície do rotor. Dessa maneira, será possível, como nós mostraremos nessa apresentação, reduzir o pico do Cogging Torque, bem como reduzir também as harmônicas de baixa ordem da BEC-MF, que é a força contrimotriz, e por final, graças à combinação que nós falamos desses elementos, desses parâmetros, reduzir assim a oscilação do torque eletromagnético na máquina. Como é utilizada a técnica SPWM na modulação dos segmentos? Nós apresentamos aqui e propomos 3 métodos, sendo que o primeiro é baseado no PWM unipolar, e nesse PWM unipolar nós temos como uma frequência resultante essa forma de onda aqui, para 2 polos, e os valores presentes nessa forma de onda são justamente os elementos, os segmentos dos nossos polos, tanto o polo norte quanto o polo sul. A frequência moduladora é justamente referente ao nosso número de polos da máquina. No método 2 e 3 é empregado o PWM bipolar, que vai gerar essa forma de onda resultante, como visto aqui. A partir dessa forma de onda resultante, compara-se e cria-se o método 2 e 3. No método 2, na parcela positiva, no período positivo, é utilizar apenas os segmentos positivos dessa forma de onda para criar os polos e os segmentos polares. No segmento negativo, no semiciclo negativo, utiliza-se apenas os segmentos negativos para criar os segmentos dos polos, mantendo assim uma máquina balanceada. O método 3 utiliza tanto os positivos quanto negativos e vamos alternando aqui a polarização desses segmentos, mantendo obviamente um balanceamento magnético e de massa também nesse motor. Como a gente pretende alcançar então os objetivos utilizando esses métodos? Reduzindo as harmônicas de baixa ordem, que vem naturalmente a partir da modulação SPWM, reduzir o Cogging Torque, eliminando harmônicos e o conteúdo harmônico do Cogging Torque a partir da modulação com PWM também, mas nós precisamos levar em conta algumas restrições de projeto, que nesse caso foram que os segmentos que são menores do que 0,2 graus mecânicos, eles são então juntados aos elementos adjacentes dele, de tal maneira que reduz-se um processo de fabricação, passa um processo de fabricação e alivia a função de custo também. Nós fizemos várias simulações para vários tipos de máquina, como vocês poderão observar no artigo, em mais detalhes.
Essas máquinas de 4 polos, 8 polos e várias frequências de modulação também. Aqui vamos mostrar apenas os resultados para a máquina de 8 polos com essas características aqui simuladas em elementos finitos. Com relação ao fluxo concatenado, para o método 1 e 3, independente da frequência utilizada de portadora, nós obtivemos sempre um fluxo concatenado abaixo do valor de referência, que o valor de referência é para uma máquina de igual característica, só que sem segmentação dos polos. Apenas no método 2 é que houve um aumento no fluxo concatenado. Com relação à força contra-motriz, esses valores divergiram, de um método para outro, para um mesmo valor de frequência de portadora. Essa daqui, por exemplo, é uma portadora de 25 vezes a frequência da onda moduladora. Como pode ser visto, a nossa curva de referência, que está em tracejado preto, ela difere bastante das outras que modularam para o mesmo formato de polo para essa frequência. O método 1 e 3 se aproximam, enquanto o método 2 já se distancia um pouco. No caso do Cog-Torque, o que nós temos é que a partir da frequência de 12 vezes a frequência moduladora, nós conseguimos obter uma redução no valor do pico do Cog-Torque, principalmente para o método 1, que ele fica uma constância de valor sempre abaixo ali, enquanto os outros métodos, a depender da frequência, vão ter um valor abaixo e depois acima da referência, alternando aí conforme o índice da frequência portadora. Para a questão do torque médio produzido pela máquina, utilizando a técnica PWM, considerando 100% a nossa máquina de referência, é possível notar que o método 1 e 3 obtiveram valores médios de torque abaixo da de referência, enquanto o método 2 foi o único que obteve um valor acima. No entanto, quando a gente vai considerar a pulsação do torque, a oscilação no torque, é o torque ripple, aí nós temos que combinar o Cog-Torque, além da força contra-motriz e ali ainda a interação com a corrente. Então, nós faz a combinação, faz a simulação com todos esses parâmetros juntos em elementos finitos, uma simulação não linear. Nós observamos que o método 1, a partir de frequências maiores do que 12, frequência que eu me refiro é a frequência da onda portadora, do PWM. Então, todos maiores do que 12 vai apresentar o que? Uma oscilação de torque abaixo do valor da referência, chegando a valores aqui, inclusive próximos a 80% abaixo do valor de referência. Enquanto os métodos 2 e 3 apresentam pulsações, variações desses valores, ora estão abaixo, ora estão acima da referência, que vão depender do número adotado aqui para a frequência moduladora. Com relação ao volume de ímã, o volume de ímã, para o caso 1, tende a se aproximar de referência, enquanto para o caso 2 e 3 tende a ficar um pouco acima do valor de referência. Com relação às nossas conclusões, todos os métodos aqui vão depender da taxa de modulação, do índice de modulação, como é esperado por uma técnica PWM. O método 1 apresentou os melhores resultados por apresentar menor Cog-Torque, redução da oscilação do torque em valor de quase 80%, quando comparado à nossa referência. Apresentou um volume semelhante de ímã, mas em compensação ele vai ter o que? Um valor médio de torque abaixo dos demais. Considerando a construção da máquina, tem que se observar que todos os valores abaixo de 25 nossos índices de modulação são possíveis de serem feitos, e principalmente considerando que tem que ser acima de 12 também para atingir os melhores resultados. Além disso, tem que levar em consideração aquela restrição inicial.
Muito obrigado a todos. Esse é o nosso e-mail para contato. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade.